tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula, de correção de exercícios. Então, hoje, a correção dos exercícios das páginas 269, 274 e 75 do livro 2. Tá? Então, vamos lá. Primeira questão da página 269 é: o que é uma célula eucariótica? Então, vocês se lembram, existe a célula procariótica e a célula eucariótica, Elas têm grandes diferenças entre si. E uma célula eucariótica, ela é o quê? Ela possui o material genético dela protegido por uma membrana nuclear, E, além disso, ela, possui, assim como a célula procariótica, membrana plasmática, e o citoplasma. A membrana plasmática pode ser chamada também de membrana citoplasmática, tá bom? Ou membrana celular, tá bom? Então aí na imagem tem a representação de duas células eucarióticas, tá? A célula animal e a célula vegetal. Então, em comum com a célula procariótica, ela vai ter o quê? A membrana plasmática e o citoplasma, mas de diferente, ela tem o material genético protegido por uma membrana, que forma o núcleo, tá bom? Então, qual a diferença entre células procarióticas e eucarióticas? Então, já dei um spoiler na outra questão, Então, a diferença vai ser que a célula procariótica, ela não possui o material genético dela protegido por uma membrana celular, tá? E já a célula eucariótica, sim, ela possui a membrana, que forma o núcleo que protege ali o material genético, tá? Aí só para vocês lembrarem, as células procarióticas, elas são o quê? Todas as bactérias. Todas as bactérias são procarióticas. Já as células eucarióticas são os fungos, as plantas e os animais, tá? E os protozoários. Então, para você lembrar o que? Célula eucariótica é o que? Eucariótica, tá? Então, você já sabe que a célula animal é eucariótica, Somos nós somos eucariotos, tá? Então, tá. Então, quais são as partes básicas da célula de uma planta? Então, a célula de uma planta é uma célula eucariótica, só que ela é diferente das outras células eucarióticas, Então, por exemplo, da célula fúngica e da célula animal. E o que elas têm de especial, de diferente? Elas apresentam parede celular. Não confunda membrana celular com parede. Membrana dá uma ideia de quê? De algo flexível, maleável, certo? E parede, algo rígido, igual a parede das casas. E então o que acontece? A célula das plantas tem membrana celular, tá? Todas as células têm membrana, porém, além da membrana, ela tem uma parede feita de celulose, tá? E é essa parede de celulose que dá a estrutura dos vegetais. Então, a gente tem o corpo rígido por causa do esqueleto, do nosso corpo. Já a planta é o que? A parede celular das células feitas de celulose, que é bem rígida, que faz ela ser da forma que é e ter árvores enormes, Além disso, ela tem a parede, Como toda célula, ela tem a membrana, tem o citoplasma também, onde vão estar lá os organóides e o núcleo, tá bom? Então, essas são as partes básicas. Então, o que ela vai ter além, por exemplo, de uma célula vegetal é a parede celular, tá? Já a questão 4 ele pergunta: observe o citoplasma das imagens das duas células e cite duas estruturas da célula vegetal que não estão presentes na célula animal. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe o que? A parede celular tem na célula vegetal, mas não tem na célula animal, certo? Além disso, elas têm em comum a mitocôndria, que faz a respiração na célula, Só que a
as plantas elas fazem o quê? Fotossíntese, ou seja, elas usam a luz solar para produzir o próprio alimento. E quem faz isso são os cloroplastos, então só as plantas têm cloroplastos, tá bom? E além disso, elas têm uma organela gigante, se vocês olharem aí em azul claro, que é o vacúolo, né? Ele serve para controlar a quantidade de água que tem dentro da célula, tá bom? Então, o que vai diferenciar uma célula animal e vegetal é a presença de parede celular, vacúolo e cloroplasto, tá? Agora, na página 274, tem esse quadro que a gente tem que preencher com descrevendo, né, as funções de 3 partes básicas da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Então, a membrana plasmática, qual é a função dela? É o que? Proteger a célula, né? Porque ela envolve o citoplasma, certo? Então, ela tem a capacidade de proteger, né, a célula de choques, de coisas que possam causar danos a ela. E além disso, essa membrana ela é semipermeável, né? Ela deixa passar algumas coisas e não deixa passar as outras. Então ela tem a capacidade de controlar o que entra e o que sai da célula, porque a célula precisa guardar algumas coisas e precisam que outras saiam, ou não deixar certas coisas entrarem. Então o que vai acontecer? Ela precisa fazer esse controle e a membrana faz isso, tá? O citoplasma é ali onde estão os organoides, né, celulares. Então ele contém todos esses organoides. Ele é como se fosse uma gelatina com os organoides ali dentro, tá bom? E o núcleo, ele comanda todas as funções da célula, porque lá dentro está o DNA, né? O DNA ele funciona como um manual de instruções da célula. Então, igual a gente compra um produto novo, que a gente lê um manual de instrução para saber como ele funciona, não é? A célula tem um manual de instrução também, que é o DNA. Então, lá dentro tem todas as informações que ela precisa, né, para funcionar, tá? E, consequentemente, como o núcleo é formado por membrana, né, ele armazena esse material genético que fica lá dentro, né? Partes básicas da célula eucariótica, né? Lembrando, porque eucarioto que tem núcleo, tá bom? A questão 2 é a seguinte: imagine que você está na aula de ciências analisando imagens de células feitas por meio de microscopia eletrônica. Considerando que você precisa encontrar uma célula vegetal, que características dessa célula podem ajudar? Assinale a alternativa que contém essas características. Então, a gente viu ali nas outras perguntas características, né, que a célula vegetal tem próprias, únicas delas. Então, o que acontece? A primeira alternativa, ausência de núcleo, presença de parede celular. Não, né? Por quê? Células vegetais têm núcleos, elas são células eucarióticas, porém, né, elas têm parede celular. Então, essa aí está meio certa, né? Presença de lisossomo e membrana celular. Toda célula tem membrana celular. Se não tem membrana celular, não é célula, tá? E o lisossomo é um organoide especial que serve para fazer a digestão dentro da célula, que é como se fosse o estômago da célula, tá? Porém, o que acontece? Esse lisossomo está presente na célula animal e não na célula vegetal. Então, se a gente estiver vendo no microscópio uma célula vegetal, ela não tem lisossomo, tá bom? Presença de cloroplasto e parede celular. Parede celular toda célula vegetal tem, e também tem o cloroplasto. Inclusive, elas são verdes por causa do cloroplasto, né? A gente vê as plantas verdes por causa do cloroplasto. Então, beleza, letra C está certa, né? E só ler a D para a gente confirmar que ela está errada, né? A ausência de mitocôndrias. Errado. Célula vegetal também tem mitocôndrias. Além da fotossíntese, ela faz respiração, então ela tem mitocôndrias, assim como as células animais, tá? E essa presença de cápsula, né? O que ela tem, na verdade, é parede celular, não cápsula, tá bom? Então essa está completamente errada. Agora, página 275, né? Ele diz: o corpo humano é formado por diferentes tipos de células. Os grupos de células que desempenham a mesma função ou funções similares formam os tecidos.
Há 4 grandes grupos de tecidos. Liste-os e descreva suas características. Então, tem 4 tipos de tecidos, né? E eles são subdivididos. Eu vou mostrar umas imagens aqui, não se assustem. Vocês não precisam saber o nome de cada subdivisão dos tecidos, só dos grupos todos, tá bom? Então, o primeiro grupo que a gente tem é o tecido epitelial. O tecido epitelial ele vai recobrir todas as superfícies do nosso corpo, superfícies externas quanto internas, superfície dos órgãos e tudo, tá bom? Então, o tecido epitelial, você pode ver, existem diversos tipos, né? E são sempre essas células bem juntinhas ou empilhadas, né? Alguns não são assim, mas tem essa carinha. Então, o tecido epitelial é o primeiro deles. Depois a gente tem o tecido conjuntivo, que é o mais diverso, né? Então, por exemplo, de tecido conjuntivo, ele preenche espaços, né? Ou ele forma algumas estruturas, por exemplo, tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, né? Que a gente tem. O sangue é tecido conjuntivo, tá? Então, por exemplo, tem o tecido conjuntivo fibroso, que forma os tendões que ligam os músculos aos ossos. O próprio osso é um tecido conjuntivo, tecido ósseo, né? E o tecido cartilaginoso, que está na ponta dos ossos também, tá? Entre outros tipos de tecido conjuntivo, tá? O outro grupo é o tecido muscular, que a gente tem 3 basicamente: o muscular esquelético, né? O não estriado e o estriado cardíaco. O esquelético é todo esse que a gente faz nos nossos movimentos e tudo. O não estriado ele está em alguns órgãos e o estriado cardíaco ele só está no coração, tá bom? E por fim o tecido nervoso, que vai ser formado por neurônios, astrócitos, entre outros tipos de células, tá bom? Mas aí vocês precisam saber o quê? Que os 4 principais grupos de tecidos é tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Só isso, tá bom? Não precisa ficar decorando um monte de nome não se assustem. E ainda na página 275, o exercício 2, nos tecidos epiteliais as células estão muito próximas umas das outras. Esse fato está relacionado a uma das funções desses tecidos. A que função nos referimos? Tá? Então, é a função de proteção. Aquela mesma imagem da outra questão, se vocês verem, né, o tecido epitelial, as células estão bem coladinhas uma do lado da outra, estão empilhadas. Por quê? Para proteger o nosso corpo. Como eu disse, a nossa pele ela não é só tecido epitelial, ela tem outros tipos de tecido, mas o bem superficial é o tecido epitelial. E aí o que acontece? Esse tecido epitelial ele serve para proteger, ou seja, para que, por exemplo, não entre água demais na nossa pele, né? Não entre micro-organismos, bactérias que podem causar doenças, ele faz essa proteção, tá bom? Porque elas são bem juntinhas, então as coisas não conseguem passar entre elas, tá? E agora, para acabar, na página 275, 3, pergunta: em nosso organismo existe um tecido muscular que apresenta movimentos voluntários, ou seja, depende da nossa vontade, e outros tipos que apresentam movimentos involuntários. Involuntários, ou seja, eles ocorrem sem a nossa vontade, certo? Nós não controlamos. Então, qual o tipo de movimento o tecido muscular estriado cardíaco apresenta e por que ele precisa ter esse tipo de movimento? Então, o estriado cardíaco ele apresenta um movimento involuntário. E por que ele tem que ser involuntário? Porque ele precisa funcionar sozinho, ele precisa funcionar independentemente da nossa vontade. Porque imagina se a gente tivesse que pensar para o coração funcionar. Ou seja, você está lá distraído jogando no celular e aí esquece de mandar o coração bater. Você ia morrer, certo? Então ele precisa funcionar sozinho para que então a gente consiga sobreviver, porque imagina ficar pensando, né? Assim, coração bate, coração bate, coração bate, ia ser complicado, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Comentem caso tenham ainda alguma dúvida, curtam o post para eu saber que vocês estão visualizando, tá bom? E até semana que vem. Tchau!